Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe, meu irmão. Ele vai continuar falando aos nossos corações, amém? Pastor Zanilton. Que bela casa, Senhor dos Exércitos. Eu sempre quis morar num lugar assim. Sempre sonhei com um quarto em tua casa, onde eu pudesse cantar de alegria ao Deus vivo. Quão amáveis são os tabernáculos do Senhor. Quão amáveis são estar na presença do Senhor, amém? Na casa do Senhor. Que lugar belo, que lugar lindo. É assim que devemos entender e compreender a partir do Salmo 40. Que bela casa, Senhor. Eu quero cantar louvores a Ti. O pardal encontrou casa, eu também encontrei lugar no Teu coração, Senhor. Eu encontrei lugar no coração do Senhor. Quero dizer para você nessa noite, eu não sei como você veio até aqui, mas eu quero dizer que você encontrou lugar no coração de Deus. Amém? Que bela casa. E nós vamos entoar louvores ao Senhor. Nós vamos nos apresentar ao Senhor como nós estamos, como nós somos, com o que nós trazemos hoje. Eu não sei o que você trouxe, mas Deus sabe o que você trouxe. E o Senhor não vai dizer para você voltar lá na recepção e deixar no cabide da recepção. Ele diz: meu filho e minha filha, eu quero você hoje com o que você trouxe. Amém, queridos? Tá? Quer seja alegria, quer seja tristeza, quer seja leveza, quer seja peso, nós encontramos lugar na casa do Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor nessa noite. Nós vamos adorar ao Senhor, porque nós existimos para adorá-lo. Ele nos fez para o seu louvor. Ele nos fez para podermos exaltar a sua beleza, a sua santidade. Nada nem ninguém vai nos impedir de fazer isso. Amém, queridos? Nada, nenhuma circunstância vai nos impedir. Porque talvez mesmo em silêncio, mesmo murmurando, nós vamos nos achegar ao Senhor e Ele vai compreender o nosso coração. Ele vai compreender a nossa demanda dessa noite. O que importa é que nós vamos colocar diante dEle tudo aquilo que trazemos. Amém? Tudo aquilo que trazemos. E é dessa forma, nesta certeza de que a casa do Senhor é bela, que este lugar é belo, que nós começamos, a partir deste cântico que nós já cantamos, a grandeza do Senhor. O culto de adoração ao Senhor. Que você possa estar totalmente livre, pronto para adorar ao Senhor sem reserva, desprovido de qualquer coisa. Se achegue ao Senhor. Amém? Eu convido a você a curvar sua cabeça, então, que você esteja orando ao Senhor. Sei que você já fez isto, talvez alguns fizeram, outros talvez não tenham feito, mas essa é a oportunidade nossa. Ora ao Senhor e diz: Senhor, realmente a tua casa é bela. Que bela casa, Senhor dos Exércitos. Eu encontrei lugar na tua casa. Eu encontrei lugar na tua casa, no teu coração. E eu quero nessa noite, Senhor, me derramar na tua presença. Eu quero aproveitar de todos os recursos que o Senhor tem para mim nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor preparou através das orações, através dos cânticos, através da tua palavra, através da comunhão, de um aperto de mão, de um abraço. Eu quero aproveitar tudo que o Senhor reservou para mim no banquete de hoje à noite. Juntamente com os meus irmãos, nós vamos celebrar o rochedo da nossa salvação. Nós vamos celebrar ao Senhor. Celebrar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Nos apresentamos, Senhor. Consagramos o nosso corpo, consagramos a nossa mente. Consagramos os nossos ouvidos, os nossos olhos. Consagramos todos os nossos sentidos ao Senhor. Queremos estar, oh Deus, 110% focado no Senhor. 110% focado em tudo que o Senhor tem para nós nesta noite. Oh Deus, fala aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, para o louvor da tua glória. Este culto é para o Senhor, nós somos os diáconos.
os serviçais, estamos prestando um serviço, cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição. Em nome de Jesus. Amém e amém. E continuando esse momento, nós queremos também, queridos, estar orando, intercedendo por algumas pessoas que ainda estão sofrendo na questão de enfermidade. Por exemplo, como o Paulo Roberto, o esposo da Meire, ele continua, necessitando das nossas intercessões. Tá? O Paulo Roberto, nós vamos interceder por ele ainda essa noite. Há mais alguém no nosso meio que está precisando de uma oração no que se refere à sua saúde? Oi? Samuel, estaremos orando pelo Samuel. Quem mais? Faz assim, vamos ficar em pé, quem está aqui que necessita de uma oração, de uma intercessão. E eu convido a mais pessoas, ok? Vamos ficar em pé como igreja, vamos dar nossas mãos. Quem estiver próximo do irmão, por exemplo, Neto e Mara, do Samuel, outro irmão se aproxima, estende aí a sua mão. Vamos dar as nossas mãos ao Senhor, porque nós vamos interceder. Ivani, é você que vai fazer essa intercessão, tá? Que Deus possa manifestar o poder dele, curador, restaurador na vida dos nossos amados. Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque nós podemos contar com o Senhor em todo e qualquer momento das nossas vidas. E agora estamos aqui na tua casa, Senhor, diante do teu altar. Queremos interceder, pedir ao Senhor, implorar ao Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor venha com a tua mão de poder, mão de amor, mãos que restauram, mãos que curam. Ó Deus, esteja mesmo se inclinando, Pai, para cada um desses pedidos que estão no coração de cada um aqui. Ó Jesus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Senhor, o Senhor detém todo o poder, e por isso nós cremos, Pai, que o Senhor fará maravilhas aqui hoje. Senhor, que vidas sairão daqui transformadas, curadas, alegres, Pai. Oh Jesus, obrigado, Senhor, porque nós podemos contar contigo. Oh Deus, nós te damos graças, louvores, Pai, porque sabemos que o Senhor está ministrando aqui no nosso meio. E por isso nós te agradecemos já, Pai, e damos todo o crédito ao Senhor, Deus dos deuses, Senhor do Senhor e nosso Pai, Pai querido, Abba, Pai. Obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar em pé, a gente vai fazer mais uma oração. Chama a professora Márcia para vir aqui. A palavra do Senhor diz que se há alguém doente, a gente tem que fazer oração. E se há alguém contente, alguém bem, alguém saudável, nós vamos cantar louvores. Então nós vamos orar também por motivos de agradecimento ao Senhor. Alguém tem motivo de agradecimento? Levanta a mão. Amém, aleluias, glória a Deus. Então nós vamos também agradecer ao Senhor. Tá? Nos colocamos já na presença dEle, nos arrependemos. Já pedimos também por saúde, por restauração. E agora a gente vai agradecer ao Senhor pelos poderosos feitos dEle. Pai, nós continuamos na Tua presença. Pai, nós queremos continuar rendendo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o amor do nosso coração nesse momento. Pai, aqui agora, a Tua igreja, os Teus servos te curvam aqui agora, Pai, diante de Ti, diante deste altar, para agradecer. Pai, nós queremos, ó Deus, prestar este culto e este momento agora de ação de graças, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é benigno, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos deu uma semana abençoada. Senhor, o Senhor nos deu força para aguentar essa semana. O Senhor curou, o Senhor restaurou, o Senhor livrou, o Senhor protegeu. Ó Deus, todos nós, se pudéssemos agora contar as bênçãos, seriam muitas, 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 muitas. E nós queremos agora, ó Deus, que cada filho seu, agora, aqui apresentando, ó Deus, a ação de graças ao Senhor, seja escutado. E nós queremos dizer:
toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo sopro de vida. Obrigado pela nossa família. Obrigada por essa igreja. Obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados com cada um de nós. Continue conosco, falando conosco, na continuidade desse culto, na semana que iniciou, porque nós queremos, ó Deus, ser iguais a Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Continue de pé, meus irmãos. Vamos continuar adorando o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém, amém, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. levante as suas mãos e declare. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez, vamos dizer. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
Ti toda honra e toda glória, Senhor. Somente a Ti, Pai, toda honra e toda glória. Tu és o nosso Deus. Deus. Amém, igreja? Prosseguindo, amém? Não há muralhas que ficarão de pé diante da igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra este povo vencedor. Aleluia! Vamos lá com as palmas. Sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar tua glória neste lugar. Eu vejo
a glória do Senhor hoje aqui. É a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Quantos querem ver aí? Eu quero ver agora o seu poder. É a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. É a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Oh, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor. E a igreja vai. Eu quero ver agora o seu poder. Vou levantar as mãos, vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto mais uma vez. Eu quero ver agora o seu poder. Eu quero ver a sua glória inundando meu ser. Eu quero ver. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Toca mesmo, Senhor. Toca na tua igreja, no teu povo. Toca nas nossas vidas, Pai. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a
vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. diga, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, mais uma vez vamos dizer isso. usa-me, Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, faça essa oração, meu irmão. transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me. Deus, quantas vezes, Pai, nós cantamos essa canção, Jesus? Quantas vezes nos dispusemos a ser usados pelo Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação? E quantas vezes, Pai, nos esquecemos desse compromisso que fizemos com o Senhor? Quantas vezes temos desonrado o Teu nome, Pai, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas opções, Pai. Nessa noite, ó Deus, sonda o nosso coração, sonda a nossa alma, como um farol que brilha à noite. Sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Quero que você permaneça com seus olhos fechados nesse momento. Aqueles que puderem fazer mais uma vez esse compromisso, dizer: Pai, eu quero ser usado pelo Senhor em qualquer situação, em qualquer lugar. Não vou pedir para você sair do seu lugar, nem para você levantar as suas mãos. Se você quiser fazer isso, você tem liberdade para fazer. Mas você vai fazer esse compromisso mais uma vez de dizer: Senhor, eu me disponho a ser usado pelo Senhor. Seja onde for, em qualquer situação, em qualquer lugar, eu quero ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Eu quero ser ponte no deserto. Eu quero ser um farol que brilha na escuridão. Quero ser agente de transformação para essa geração. Quero honrar o Teu nome, Pai, acima de todas as coisas. Eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida, seja maior do que aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. As minhas concepções muitas vezes se enganam e traem. Mas eu me apresento ao Senhor nessa noite como instrumento nas Tuas mãos.
Quero ser usado da maneira que te agrade, Pai. Não da maneira que me agrade, Senhor, mas da maneira que agrada o coração do Senhor. Eu quero ser usado, Pai, em meio a uma geração tão corrompida, tão suja, tão entregue ao pecado, à imundícia, à iniquidade. Nós nos comprometemos, Pai, nessa noite a andar com o Senhor, a caminhando contigo, Pai. Vamos cantar mais uma vez, igreja? Você vai cantar diferente agora. Você vai cantar com toda a sua alma, com todo o seu coração, porque você acabou de renovar diante de Deus o compromisso de ser usado pelo Senhor. Como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, glorifique o nome do Senhor. Você tem liberdade para isso, amém? Aleluia. Neste lugar, tu és rei. Vou me entregar totalmente, entregue, Senhor. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Entregue isso ao Senhor. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, me
eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso Deus. Tu és tudo para nós, Pai. Tu és tudo, Tu és tudo. Tu és a nossa alegria, Pai. Tu és a nossa força. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Pode ser sentar na igreja. Eu quero agradecer a Priscila por ter dado a força para a gente ir, Pai. Deus abençoe a vida de vocês. Essa casa é de vocês também. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém. Nós entramos aqui em mais um pilar da reforma, semana atrasada, e fizemos a transição. A semana passada a gente começou a falar a respeito das Escrituras. E só queria começar trazendo aqui à memória algumas das coisas que foram ditas na palavra de domingo passado. Nós fizemos uma separação entre dois termos usados para a palavra: o termo logos e o termo rema. Logos, palavra escrita; rema, palavra revelada. E vimos a importância das duas. Nós precisamos de ambas. Só que o rema, a palavra revelada, ela em hipótese alguma pode ser para nós absoluta, ao ponto de nós não a submetermos ao logos, palavra escrita. E nós dissemos como argumentação principal que Deus não entra em contradição. Ele não vai dizer uma coisa na sua palavra e outra coisa diferente para as pessoas, ao ponto dessas pessoas ficarem confusas. Deus não é Deus de confusão. Depois nós lembramos que somos uma igreja reformada e por isso nós cremos que o resgate que a reforma trouxe a respeito da Bíblia, ela é fundamental. Só a Escritura, as Escrituras, para nós também é uma declaração de fé da qual nós não abrimos mão. Porque a reforma colocou a Bíblia acima de qualquer tradição. Tradição não é errado. Aliás, tem gente que pensa, eu não gosto de tradição. Tradição é coisa boa, não é? A Bíblia fala para nós não removermos os marcos antigos. Não tem problema, nós temos que celebrar as coisas antigas. Nós estamos nos preparando para celebrarmos 116 anos de Igreja Cristã Evangélica do Brasil, dia 2 de setembro, num culto que acontecerá aqui em nossa igreja. Você já é convidado. É bom lembrar. E no CD que nós iremos distribuir, com 12 músicas, nós temos músicas do saudoso reverendo Aristóteles, temos uma música dele, temos uma música da irmã Marinha, né, que também já está com o Senhor, e temos de outras pessoas que estão ainda servindo a Deus aqui conosco, mas
toda essa celebração visa reconhecer que nós temos uma história, nós não negamos a nossa história. Mas a Bíblia Sagrada está acima de qualquer tradição. Não é porque o sacerdote falou, não é porque a igreja falou, é porque a Bíblia, palavra de Deus, falou. Então nós cremos na Bíblia como palavra de Deus e não abrimos mão disso. E a reforma resgatou isso, porque houve uma época em que a igreja achava que tinha uma autoridade superior à autoridade das Escrituras, somente as Escrituras. E no domingo passado ainda, a gente fez algumas perguntas que nos ajudaram a entender um pouco a história da Bíblia. Simples, coisa bem simples, mas ao mesmo tempo tão fácil de ser memorizada. As perguntas começavam com quem, quando, onde, em que língua, em qual assunto. Lembram? Quem escreveu a Bíblia? E a resposta é: não foi apenas uma pessoa. Nós temos cerca de 40 escritores que escreveram a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Uma segunda pergunta: quando a Bíblia foi escrita? Não foi de uma só vez. A Bíblia foi composta durante uma linha do tempo que corresponde a mais de 1.400 anos. Alguns afirmam 1.600 anos, do primeiro ao último livro que foi escrito. Uma outra pergunta que nós respondemos: onde? A Bíblia não foi escrita em um único lugar, mas ela foi escrita na Palestina, ela foi escrita no Egito, ela foi escrita na Babilônia, onde o povo estava escravizado. Então ela foi escrita em diversos lugares. Em que língua? A Bíblia não foi escrita numa única língua, ela foi escrita em grego, em hebraico e porções em aramaico. E qual foi o assunto da Bíblia? A Bíblia não tem um só assunto, tem uma mensagem central e um personagem central. A mensagem central é salvação, o personagem central é Jesus Cristo. Contudo, a Bíblia fala sobre todos os temas, fala sobre família, fala sobre negócios, fala sobre caráter, fala sobre ética em todas as áreas da vida. A Bíblia, ela é farta de assuntos sobre todas as áreas da nossa vida. Procure e você encontrará a orientação bíblica para direcionar você. Hoje, nós queremos continuar falando que as Escrituras, somente as Escrituras, são palavras das quais nós não abrimos mão. E para isso eu quero ler um texto de Timóteo, e esse texto de Timóteo que eu quero ler, nós já tivemos falando um pouquinho sobre ele, e vamos agora ler esse texto para a gente tirar dele uma palavra introdutória e dar sequência naquilo que Deus quer falar conosco hoje à noite. Amém? Tu, porém, está em 2 Timóteo 3, 14 a 17, para quem quiser acompanhar na Bíblia, ou no seu tablet, no seu celular. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Vou ler o texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não é aqui a nossa ênfase, mas essa parte do texto chama a nossa atenção, a sua atenção, a minha atenção, para que nós possamos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, assim como acontecia nos tempos antigos. E Timóteo pertencia a uma família que ensinava a palavra de Deus de geração para geração. Vó, mãe, e ele estava ali praticando aquilo que havia aprendido dos seus familiares. Sequência do texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos repartir essa parte final do texto aqui rapidamente, fazendo 3
destaques. O primeiro destaque que eu quero fazer está no verbo ser. Toda escritura é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. É interessante, porque, sem dúvida alguma, o verbo ser é um verbo que identifica, caracteriza, descreve. E quando o apóstolo Paulo, escrevendo para o seu jovem discípulo, ele afirma que a palavra de Deus é inspirada, ele está caracterizando esta palavra. E é interessante porque eu já disse aqui que inspiração é diferente de algumas coisas que a gente ouve por aí. A inspiração não eliminou o caráter da pessoa que estava escrevendo. Paulo não deixou de ser Paulo ao escrever. Tem gente que pensa na Bíblia como algo psicografado. O Espírito Santo invadiu e a pessoa entrou em transe, perdeu por completo a consciência e começou a ouvir um ditado aí de um espírito e foi apenas escrevendo. Não foi isso que aconteceu. Porque você consegue, ao ler a Bíblia, identificar com muita clareza aspectos peculiares de quem escreveu. Paulo usa termos que Pedro não usa. João usa termos que eram muito mais peculiares a ele, o apóstolo do amor. Alguém que fala no diminutivo, alguém que é carinhoso ao falar. Mas o texto caracteriza o que aconteceu como inspiração. E olha o que diz o texto. Toda, não é parcial não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Em outras palavras, nós cremos na inspiração verbal plenária. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que não saiu nada errado e Deus, na sua soberania, cuidou para que cada escritor não errasse ao expressar aquilo que Deus queria que fosse registrado. Por isso a Bíblia ela foi toda ela inspirada por Deus. Suas palavras, tudo foi inspirado. Mas uma coisa para tirar da sua cabeça qualquer dúvida. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia contém a palavra do homem e contém a palavra do diabo. Está claro isso na cabeça de vocês? Ou tem alguma dúvida? Ou seja, o diabo fala na Bíblia? Fala. Lá na tentação de Jesus, o diabo não fez, ele não fez ali propostas para Jesus? Ah, transforma essas pedras em pães. Você está com 40 dias de jejum. Daqui a pouco eu vou citar esse texto. Jesus respondeu com a palavra. O diabo também diz, pula daqui de cima, porque está escrito, e usou inclusive a Bíblia para tentar, fazer essa proposta indecorosa e iludir Jesus. E Jesus respondeu com a Bíblia. Então o diabo fala. O diabo falou na história de Jó, não falou? Eu estava aí andando pela terra, etc. E aí Deus disse, você viu meu servo Jó? Vi, homem íntegro e tal. Ah, mas também puderam, o senhor dar tudo para ele. Então houve um diálogo registrado pela Bíblia. Segundo, o homem na Bíblia fala. Há textos em que Paulo diz assim, digo eu, e não o Senhor. Esta é a minha opinião. Mas preste atenção, mesmo quando Paulo opina, ou mesmo quando o diabo fala, o registro não está lá por acaso. Deus permitiu porque ele faz parte e compõe o todo que foi inspirado por Deus para a compreensão do homem. Portanto, nada está na Bíblia por acaso. Ela é toda, sem nenhuma exceção, inspirada por Deus. A palavra inspiração tem muito a ver com o sopro. A Bíblia é o sopro de Deus. E por isso mesmo nós declaramos que ela é a palavra de Deus. Segundo destaque que eu quero dar para o texto. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Primeiro, a palavra de Deus é. Segundo, a palavra de Deus é útil, é por verbo ser. E segundo, a palavra de Deus também é útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a educação na justiça. Em outras palavras, você quer ensinar? A palavra de Deus está aí à disposição para ser ensinada. E ela vai ensinar você sobre todas as coisas da vida. Eu quero aprender como ser um bom pai. A palavra de Deus vai ensinar você a ser um bom pai. Eu quero aprender como corrigir os meus filhos. A palavra de Deus vai te ensinar como corrigir os seus filhos. Eu quero aprender como eu devo me comportar como cidadão. A palavra de Deus vai te ensinar a ser um cidadão. Como é que eu devo ser como patrão ou como empregado, seja qual for a sua função. A palavra de Deus vai te ensinar a ser patrão, vai te ensinar a ser empregado. Ou seja, a palavra de Deus tem instruções para nos dar em todas as áreas da nossa vida. Ela é útil não apenas para ensinar, mas também para repreender. Há momentos em que a palavra de Deus fala para nós, e há momentos em que a palavra de Deus fala contra nós. E devemos ter humildade para ouvir a Bíblia falando contra nós. O grande problema é que nós gostamos demais de promessa. Lembra das antigas caixinhas de promessa? Nós gostamos muito de caixinha de promessa. O próprio nome já diz. É uma caixinha que só tem promessa. Então, cada dia você tira um papelzinho. O que você vai encontrar lá? Uma promessa. Aí você tira 2 por dia. O que você vai encontrar lá? 2 promessas. Então, veja bem. Sempre você vai encontrar promessas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus tem que ser lida como um todo. Né? Para que você encontre promessas. Mas encontre também repreensões, exortações. Porque é assim que a gente amadurece, é assim que a gente cresce. A palavra de Deus precisa falar a nós, a nosso favor, mas também ela precisa falar contra nós, quando nós precisamos ser confrontados. Tem gente que trata a Bíblia como sorteio. Vocês já viram muitas piadas sobre isso, né? Sorteio. Eu quero ver o que Deus tem para me dizer hoje. Aí você pega a Bíblia, abre, né? E às vezes, se tem muita coisa, você ainda fecha o olho assim para poder colocar o dedo, né? E escolher um texto para ver o que Deus falou com você. Isso é sorteio. Sabe como é que Deus quer falar com você? Uma leitura sistemática da palavra. É assim que Deus fala. É assim que Deus fala. Bíblia não é amuleto, mas ela é instrumento de ensino, de repreensão, de correção. Né? Eu já citei aqui que uma vez, na época do Câmara Gate, nós fomos visitar o prefeito de Goiânia, o conselho de pastores da cidade. E lá tinha um porta-bíblia, né? Um porta-bíblia. E eu tive a curiosidade de chegar perto do porta-bíblia. Eu vou usar a Bíblia do próprio prefeito na hora da leitura. Tinha sido instalado para eu fazer a leitura. Cheguei e estava no Salmo 91. Literalmente amarelinha a página. Aí você vira aqui, branquinha as outras páginas. Estava amarela só no Salmo 91. Né? Sabe por quê? Porque até evangélico, veja bem, até evangélico usa a Bíblia como amuleto. Né? Abre no Salmo 91 e pensa que é mágico. Então agora eu vou deixar no Salmo 91 para você abençoado por Deus. Sabe quem te abençoa? É o Deus do Salmo 91. E você sabe o que está escrito no Salmo 91? Está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então quem te abençoa é aquele Deus que abre as asas para você entrar debaixo. Não é? Esse é o Deus que te abençoa. Aí lá fala de oração. Você quer ser abençoado? Então ore. Ele me invocará e eu lhe responderei. Percebe? Então a palavra de Deus, ela é um todo, ela precisa ser estudada. E não apenas vista como algo para poder você sortear de vez em quando e dizer uma mensagem, e tentar descobrir uma mensagem. Olha o que Deus falou comigo hoje. Deus quer falar com você de modo sistemático, de modo constante, de modo permanente, através do estudo genuíno da Bíblia, devocionais programadas. É assim que Deus quer falar com você. Tem gente que pergunta assim: pastor, como é que a gente deve ler a Bíblia? Eu quero ler a Bíblia de capa a capa, amém.
Eu acho que todo crente precisa ler a Bíblia de capa a capa pelo menos uma vez. De Gênesis a Apocalipse. Pelo menos uma vez. Mas se você ler só para estatística, né? Aí você começa janeiro, 3 capítulos por dia, 5 aos domingos, e às vezes você nem sabe o que você está lendo, não presta atenção. Sabe como é que a gente deve ler a Bíblia? Conforme o salmista diz, na sua lei medita de dia e de noite. É ler e meditar, pensar, aplicar, fazer perguntas para o texto, fazer perguntas para você mesmo sobre o texto, e ver o que aquele texto tem para ensinar para você, para que você possa usar a utilidade da Bíblia. Ela é útil desde que você aprenda. Ela é útil desde que você escute o que ela tem para dizer. Ela é útil desde que você saiba usá-la como deve ser usada. Terceiro destaque que eu quero dar para este texto: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Preste atenção, os 3 destaques estão lá. Os 2 primeiros têm a ver com a característica e utilidade da Bíblia. A Bíblia é toda, sem nenhuma exceção, inspirada. E por isso, útil. Útil para tudo. E tem um objetivo. O objetivo é para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado por Deus para toda boa obra. A partir daí, eu quero que a própria palavra de Deus diga o que ela é. Então hoje, nossa mensagem é um passeio pela Bíblia para ver o que Deus e a própria Bíblia falam sobre ela. Porque a gente escuta de tudo, de tudo. De vez em quando você encontra alguém, a Bíblia é um livro qualquer, foi homem que escreveu. Outro chega e diz, papel aceita tudo. Né? Já ouvi de tudo, papel aceita tudo. Né? Deixa eu dizer, tem algumas coisas que são inquestionáveis sobre a Bíblia. Primeiro, você sabe quantas tentativas já foram feitas para colocar a Bíblia em descrédito? Milhares, milhares e milhares. Já contei alguns anos atrás que eu, quando fui seminarista, né, eu tirei a minha carteira de motorista, até o seminário que pagou essa carteira de motorista, porque precisava de motorista para a Kombi do seminário. E eu me lembro que fui tirar férias e meu pai trabalhava no colégio Maria Auxiliadora, um colégio de freiras que tem na Praça do Cruzeiro. E o motorista delas morava na rua de casa e era vizinho nosso, e entrou de férias. E aí meu pai, que era coisa de pai, né? Meu pai contava uma vantagem dos filhos que vocês precisam de ver. Aí meu pai já chegou lá e disse, o Marco, ele me chamava de Marco, ele era surdo e tinha uma dificuldade de pronúncia, né? O Marco sabe dirigir. E aí fez propaganda lá para as feiras, elas mandaram me chamar perguntando se eu podia dirigir para elas, uma Belina 1, zerinha. Nossa, eu achei o máximo pegar aquela Belina. E elas tinham uma chácara no Senador Canedo e ia eu com essas freiras para Senador Canedo, voltava, né, etc. Virei motorista das freiras por uns dias. E eu ganhei um livro dessas freiras no final. Quando elas souberam que eu era seminarista, me deu um livro de Keller. O título do livro, E a Bíblia Tinha Razão, dessa bruxura. Eu ainda tenho este livro. E eu fui ler algumas partes deste livro. Principalmente a história da composição. Sabe como é que surgiu este livro? O autor disse assim, eu vou fazer uma viagem pela história, pelas páginas da Bíblia, e como arqueólogo eu vou provar que a Bíblia é um livro qualquer. E ele estudou anos, fez escavações, pesquisas, visitou museus, andou pelas terras onde a Bíblia foi escrita. Sabe qual foi a conclusão que esse homem chegou? A conclusão do título do livro. E a Bíblia tinha razão. E escreveu um livro conosco com esse título. E a Bíblia tinha razão. Muitas pessoas gostam dos escritos de Augusto Cury, né?
Augusto Cury dá o seu testemunho dizendo que ele era mais ateu do que Marx. E no testemunho que ele dá, ele diz assim: fui estudar o personagem Jesus Cristo. Queria entender aquele personagem. Fui estudá-lo à luz da psiquiatria, à luz da psicologia, à luz do comportamento humano. E ao estudar este homem, eu não pude chegar a outra conclusão senão: este homem é genuinamente o Filho de Deus. E hoje continua sendo escritor, continua cumprindo o seu papel de psiquiatra, de estudante do comportamento humano, de profissional do comportamento humano, mas ele declara em todo lugar para onde ele vai ser um servo do Senhor Jesus, um pregador da palavra, porque ao estudar Jesus, ele não pôde tomar outra decisão senão se curvar a esse Jesus histórico, a esse Jesus da palavra, a esse Jesus que é Senhor e Salvador. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você entrar na aventura de estudar a Bíblia, de estudar a pessoa de Jesus, não resta para você outro destino senão esse: se curvar ao Senhor e aceitá-lo como Salvador da sua vida. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual Paulo se declarava o principal, mas todos nós aqui somos tão pecadores ou até mais do que o apóstolo Paulo. Mas Jesus veio para nos salvar. Então vamos deixar a palavra de Deus dizer o que ela é. E a palavra de Deus, em primeiro lugar, diz que ela é o bem maior que nós precisamos. O bem maior que nós precisamos. Veja bem, esse texto do Salmo 138, verso 2: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Preste atenção na parte que está em branco, na letras brancas. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Veja em que pé que o Senhor colocou a palavra, no mesmo pé de igualdade com o nome dele. Magnificaste o teu nome e a tua palavra, diz o salmista. O que o salmista está dizendo é que a tua palavra, ela é tão magnífica, ela é tão grande, ela é tão preciosa, ela é tão especial quanto o teu próprio nome. Que valor que você dá à palavra de Deus? Que padrão você dá para a palavra de Deus? Olha só o padrão que nós devemos dar. Ela está acima de tudo. É assim que diz o texto: pois magnificastes acima de tudo a palavra de Deus. A palavra de Deus não está em pé de igualdade com nenhuma outra palavra. O livro mais lido no mundo depois da Bíblia é o Peregrino. Excelente livro, mas não é um livro com a autoridade da palavra. Você tem excelentes best-sellers. Alguns evangélicos, como por exemplo Vida com Propósito, Uma Vida com Propósito, né, foi lido por milhões e milhões de pessoas. Mas ele todo extraído da onde? Inspirado onde? Na palavra de Deus. Por isso, a palavra é o bem maior que nós precisamos. Segundo, a própria palavra que está nos dizendo tudo isso. A palavra de Deus é o pão que nos alimenta. É interessante, olha o que Jesus respondeu para Satanás quando foi tentado depois que teve 40 dias de jejum, e a Bíblia diz que teve fome. Quem é que não tem fome depois de 40 dias de jejum? Jesus teve fome, ele era homem, natureza humana, nasceu de mulher. Mas quando o diabo fez para ele essa proposta, ele respondeu com a palavra, usando Deuteronômio, e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? É que o físico, porque pão é representativo,
O pão simboliza tudo que eu preciso para a minha sobrevivência. Sabia? Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, dizendo o pão nosso de cada dia, você não está pedindo apenas o pão do trigo que vai na panificadora. Esta oração é dizendo assim: Senhor, tudo aquilo que eu preciso para a minha subsistência, para a minha sobrevivência, para a minha vida diária digna, eu peço que o Senhor me dê. O pão representa tudo isso. O pão nosso de cada dia. Mas o que Jesus está dizendo é que não só de pão viverá o homem, porque o pão alimenta o nosso corpo, mas não pode alimentar a nossa alma. O pão tira-nos a fome física, mas não pode tirar a nossa fome espiritual. E o salmista pôde dizer: a minha alma tem fome e sede de Deus. E eu estou, do ponto de vista espiritual, como se eu estivesse numa terra árida, exausta, sem água. Então deixa eu dizer para você, sabe o que acontece? Tem muita gente por aí que está abastada. Ele nem precisa fazer a oração do Pai Nosso, essa parte. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Ele nem precisa. Tem de sobra. Mas quando você conversa, são pessoas loucas, vazias, porque falta para essas pessoas o alimento espiritual. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos, como crianças recém-nascidas, desejar o genuíno leite espiritual. Nunca trabalhei com leite, não sou desse ramo, né? Mas eu me lembro, na infância, o leite que a gente consumia, né, vinha no carroceiro, com esse tambor, aquele litro com a asa, né, e apertava aquele negócio de pão, pronto, tal. E aí eu ia muitas vezes lá na porta de casa, com a vasilha, né, para poder receber o leite que ele entregava todos os dias. E de vez em quando a minha mãe falava assim: vou ter que mudar de fornecedor, porque esse leite está muito cheio de água. Aí minha mãe conhecia ao ferver, conhecia pelo volume de gordura que o leite produzia, né? E aí ela falava assim: não, esse leite não está puro. A Bíblia diz: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, não adulterado. Sabe qual é o grande problema que nós temos por aí? Gente delinquente, gente que interpreta mal a Bíblia, gente que, sabe por quê? Porque eles estão tomando um alimento adulterado, bebendo de segunda mão, recebendo de segunda fonte. Como isso é perigoso? Como isso é perigoso? Tem pessoas que são consideradas infalíveis. Infalível é a palavra de Deus. Como isso é perigoso? Para você ter o genuíno leite espiritual, o leite não adulterado, você tem que beber direto da fonte. Da fonte. Sabe como é que a gente vem para o culto? Vem para o culto com a Bíblia. Pode ser até a Bíblia digital, não tem problema, mas com a Bíblia. Eu quero saber se o que este pastor está pregando tem base na palavra. Voltando ao exemplo da minha infância no setor Pedro do Vivo, tinha um homem lá que conhecia muito a Bíblia, falecido já, mas muito, muito. Eu não sei se por ciúme o que era. Este homem, quando não tinha pastor na igreja, era o que pregava. Pregava e pregava bem. Mas quando tinha pastor, era também o homem que dava mais trabalho para pastor dentro da igreja. Seminarista, então, coitado, sofria na mão dele. E um dia, eu nunca esqueço dessa imagem. Não sei nem quantos anos eu tive, mas com certeza eu era adolescente. Num domingo à noite, ele
confrontou o pregador, apontou o dedo e disse, não, porque você está errado, está isso, está aquilo. E aquilo me incomodou muito, porque era ponto de vista, não era coisa assim que a Bíblia era clara e batia o martelo, e ele causou um escândalo, uma inquietação, um mal-estar num culto que deveria ter lá umas 80 pessoas. Foi muito ruim o que aconteceu com ele. Mas aí a vida continuou, eu fui para o seminário, mas sempre questionando por que o fulano age daquela maneira. Né? Porque até para confrontar você tem que ter humildade. Às vezes, se a pessoa cometeu um erro, né, confronte de uma outra maneira, talvez fale no particular, não queira gerar polêmica, aparecer e achar que conhece a Bíblia. Então aquilo me incomodou muito. Eu também fui muito impactado com um pastor que disse assim, tem muito delinquente espiritual e religioso por aí. E aí ele foi explicar. Gente que estuda a Bíblia de maneira errada, sem orientação, ou que bebe de uma fonte contaminada, e que por isso, assim como uma criança que cresce sem disciplina, sem limites, sem orientação, assim como esta criança pode virar um delinquente, uma pessoa problemática. Nós estamos cheios de pessoas nas igrejas que estão comportando assim, como alguém que cresceu de modo desordenado, como alguém que desenvolveu a sua vida cristã aleatoriamente e que chega em determinados momentos da vida, começam a praticar coisas erradas. Por isso, nós temos que entender que a Bíblia é esse pão que nos alimenta. Mas há um momento em que eu preciso que alguém prepare o meu alimento e depois eu preciso cuidar para que esse alimento seja um alimento puro, um genuíno leite espiritual para me alimentar. O que mais? A palavra de Deus é a verdade que nos sustenta. É interessante porque esse texto da oração do Senhor Jesus, registrado em João capítulo 17, diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas olha a oração de Jesus: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E no final, no verso 17, ele ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que a palavra de Deus é? A verdade. A verdade. No interrogatório de Jesus, Pilatos perguntou para ele: o que é verdade? E a resposta não foi registrada naquele interrogatório. Muita gente diz assim: ah, mas como eu gostaria que aquela parte do interrogatório fosse registrada e que Jesus tivesse respondido. Talvez nós teríamos a maior e melhor de todas as respostas sobre esse assunto, o que é a verdade. Mas Jesus já havia respondido o que é a verdade. João 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele diz que a verdade é a palavra de Deus. Mas ele é quê? O que ele é? O Logos, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas aí, esse verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Portanto, Jesus é a palavra encarnada, é o verbo que se fez carne. E ele respondeu o que é a verdade. A verdade é a palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele é a palavra. E ele podia confundir e colocar as duas coisas no mesmo patamar. Então a verdade é a palavra. Mas ele também podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos, isso é tão importante quando a gente consegue pegar a ponta da meada e consegue olhar para esses itens de maneira complementares, que é fantástico, né? É fantástico. Por exemplo,
Você sabia que a salvação tem vínculo com a nossa confissão? Sabia disso? O que Paulo diz? Se confessares que Jesus é o Senhor, e se creres que em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Percebe? Não há nada de místico nisso, não. É uma declaração de fé. Tem gente que pensa que a salvação está vinculada a praticar o bem, fazer boas obras, etc. Não tem nada disso. Uma vez por todas, tira isso da cabeça. O céu não é lugar de gente vaidosa que vai chegar lá e bater no peito e dizer, eu conquistei o céu, porque eu era caridoso, eu era isso, eu era aquilo. Não, negativo. Porque Deus não aceita nada menos do que a perfeição. Se você quisesse ir para o céu por mérito, você não precisava ser bom, não, você precisava ser perfeito. Senão você não poderia ir para o céu. Bom não vai para o céu, vai para o céu perfeito, porque Deus é bom. E sabe quem é que vai para o céu? É quem confessa e crê no coração que Jesus Cristo é Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos. Esse vai para o céu. Entendeu? Ah, pastor, então o senhor está dizendo que crente pode ser truculento, pode ser maldoso, não precisa praticar as boas obras? É claro que eu não estou dizendo isso. A Bíblia não diz isso. Eu sou salvo para praticar o bem, pelo fruto se conhece a árvore. Pode, porventura, uma árvore boa produzir fruto ruim? Pode. Eu só estou dizendo qual é a ordem correta. A ordem correta não é fazer o bem para ser salvo. A obra correta é ser salvo e começar a fazer o bem, entenderam? Eu primeiro recebo Jesus e depois eu vivo uma vida digna e coerente com o Jesus que eu creio. É assim que é a ordem correta. Essa que é a ordem correta. Por isso o texto bíblico é muito claro em dizer que a palavra é algo tão poderoso, é algo tão magnífico, é algo tão fantástico e é a verdade tão absoluta que eu sou salvo pela palavra. Agora deixa eu dizer uma outra coisa seríssima sobre esse item, que é a verdade que nos sustenta. Sabe o que é sério que eu vou dizer para você agora? É que você não pode alterar e nem mudar a palavra. Sabia? Quando você fala que a palavra é a verdade, significa o seguinte: pronto, ponto final. Ela não precisa ser acrescentada, não precisa ser alterada, não precisa ser mudada. Ela é toda inspirada por Deus e ela é a verdade. Pronto, acabou. Interessante, porque as ideias mudam, as filosofias mudam, as religiões mudam. Quantas filosofias você já viu que já mudaram? Filósofos diziam determinadas coisas que já caíram por terra, já desapareceram de cena. Até a própria religião muda. Ideias mudam. Você quer saber? Em todas as áreas, na área da saúde, como as coisas mudam, uma hora café faz bem, outra hora café faz mal, uma hora ovo faz mal, outra hora ovo é o melhor alimento do mundo. Né? Uma hora leite faz mal, outra hora leite tem que tomar, porque só nós somos os únicos mamíferos adultos, né, que ainda tomam leite. E por aí vai. As coisas vão mudando. Ah, o melhor óleo do mundo é o de canola. É o pior óleo de canola, a gente nem sabe o que é isso. E por aí você vai ficando louco com essas mudanças. Mas você está achando que é só na área alimentar? Você pega o comportamento humano. Tem uma época, você não pode falar não para o seu filho. Porque se você falar não, o não é negativo, restringe, gera não sei o quê, vai dar problema psicológico, esse menino vai crescer com problema e não sei mais o quê. Daí a pouco está os psicólogos dizendo, diga não, porque menino precisa de limite. Os pais que criam seus filhos sem limite, está criando um próprio monstro dentro de casa. Depois você não vai ter condições de educá-lo na adolescência, na juventude. Menino precisa de limite. Muda de opinião o tempo todo. Mas você sabe o que a palavra de Deus diz? Pode passar ideias, filosofias, religiões, pode passar tudo, né? Mas as minhas palavras não passaram. Por isso eu ainda continuo crendo na filosofia de educação que está na palavra. A palavra não manda espancar, você nunca viu nenhum texto bíblico mandando pai espancar filho, por exemplo. Mas você tem que se disciplinar.
você tem que estabelecer limites. Se for preciso, tem que usar a varinha no lugar certo, na proporção certa, do jeito certo. E aí você vai ver como que as filosofias mudam. Uma hora erra, outra hora acerta, mas a palavra de Deus não muda. E aquilo que está registrado dá certo em qualquer época, em qualquer geração, em qualquer tempo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Quarto, a palavra de Deus é pura e purifica. Veja o texto, já estamos caminhando para o final, fique tranquilo, não vamos extrapolar nosso tempo. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes, Salmos 12, 6. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima, Salmo 119, verso 140. Por isso, se você entende o que significa pureza, pureza significa que está livre de erro. Pureza significa limpeza, santidade. Se você quer de fato ser puro, a palavra de Deus é pura e ela te purifica também. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Qual é a resposta? Você se lembra? Lembra? Salmo 119? Observando segundo a tua. De que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua. Outro texto muito pertinho desse. Um é o 9, o outro é o 11. Guardo no coração a tua palavra. Com qual finalidade? Para não pecar contra ti. Você sabe qual é um dos segredos para você vencer o pecado e derrotar todas as impurezas? É encher a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala sobre meditar de dia e de noite, porque tem gente que lê a Bíblia assim cedo só para desencargo de consciência, né? Aí vai lá, faz um sorteio, como eu disse no começo, lê um versículo e passa o resto do dia sem pensar em Deus, sem pensar na palavra, sem meditar. Aí ele pode fazer coisa errada, durante o dia ele mente, durante o dia ele se imagina fazendo as coisas mais terríveis da vida e nem está aí. Mas se você encher a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, você vai manter a sua pureza. De maneira poderosa o outro pode guardar o seu caminho, observando segundo a palavra de Deus. Guarde no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. E o que a palavra de Deus é? Fonte de alegria e de deleite. Mais três textos da palavra aqui para você. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Salmo 119, 62. Depois, pois na tua lei está o meu prazer. Salmo 119, 77. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria perecido na minha angústia. Então deixa eu dizer o que a palavra de Deus é, fonte de alegria. Você está triste, o seu coração está angustiado, a depressão está te rodeando. Vença esse clima de tristeza do seu coração, enchendo o seu coração com a palavra de Deus. Eu sei que em muitos momentos a doença chega e a doença te impede de ter ânimo para abrir a Bíblia, fazer a sua própria devocional, manter a sua disciplina de leitura, e às vezes você precisa de socorro e de ajuda. Então busque socorro e ajuda. Vá atrás. Mas deixa eu dizer para vocês, um socorro externo, ou sozinho, um dos segredos para ter deleite, prazer, alegria no coração, é você buscar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fonte de alegria, pois a tua lei é a minha delícia. Davi fala de alegria no templo. Tem gente que fala assim, eu não sei porquê, eu estou tão desanimado, estou tão triste. Não lê a Bíblia, não pratica o que a Bíblia orienta, não reúne com os irmãos, não vai à igreja. Há poucos dias atrás eu disse para vocês aqui
sobre o quanto que é maravilhoso você ver a estrutura de uma igreja quando ela funciona. Ela abençoa você em todas as áreas, né? Uma pessoa dizendo que para poder retardar Alzheimer, vencer depressão, um dos segredos é você fazer parte de um grupo. E ela começou pelo grupo religioso. Como é importante, você viu? Você ter grupo de relacionamento, ter amizade, ter pessoas com você, orar uns pelos outros, né? Ler a Bíblia, ser fortalecido na fé, conviver. Isso é de fundamental importância. E a igreja pode proporcionar isso. A palavra de Deus está aí, sendo pregada, anunciada, vivida, estudada. Ela é fonte de alegria. Se você quer ser cuidado, tem como. E por último, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Um texto que não podia ficar de fora, que a gente aprende desde cedo, é o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus, ou para o meu caminho. Depois o salmista diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Interessante, andar na luz, seja luz natural, ou seja luz artificial. Você já experimentou andar num escuridão mesmo assim? Sabe aquela noite escura que não tem nenhuma luz mesmo? Você pode estar no ambiente mais conhecido que tem. Meu quarto é super conhecido. Noite escura, que eu levanto para ir ao banheiro, meu amigo, já tropecei, já mandei o pé em lugar, já machuquei unha. E eu sei que ainda continua. Agora eu já tenho uma tática. Eu não sei chegar na minha cama sem primeiro dar uma encostada assim, né? Aí eu vou encostando, vou virando, aí eu chego no lugar certo e cedo. Porque falta luz. E sem luz, você não consegue andar. E tem gente que pensa assim, eu vou seguir a vida sozinho. Sem a luz da palavra você não consegue. Sem a luz da palavra você não consegue. Se você quer compreender, como é que eu vou chegar a Deus? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim andar comigo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você quer andar com Jesus? Você não vai andar em trevas. Eu espero que hoje, à noite, ao terminar esta mensagem, leia estudo, leia mensagem, você possa ter aprendido a amar mais a palavra de Deus, a buscar mais a palavra de Deus, a descobrir mais a riqueza da palavra de Deus. E eu creio que essa mensagem ela seria inesgotável. Se você quiser conhecer mais da palavra de Deus, esse estudo vai longe. Muitas e muitas coisas poderiam ser ditas e você poderia descobrir muita coisa nova estudando a palavra. Embora a lista seja uma lista quase interminável, eu fico feliz em poder compartilhar com você e mostrar a grandeza da palavra com esses itens que nós acabamos de mostrar. Pão, verdade, beleza, tudo isso indicando é o lugar de alegria, de deleite, tudo isso indicando que você pode viver com a palavra, viver da palavra, crescer na palavra, se sustentar com a palavra. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa aproveitar esse bem precioso, o maior de tudo, como nós começamos o nosso estudo hoje, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Creio eu que essa palavra não voltará vazia. Deus, nós queremos te pedir que eu possa completar aquilo que precisamos
para dar à tua palavra o devido valor e o devido lugar na nossa vida. Pai, tem gente aqui nesse templo, eu tenho certeza absoluta disso, não precisa, ó Deus, de nenhuma revelação especial para isso. Mas tem gente aqui que está vivendo um deserto, com fome, com sede, enquanto o alimento está à nossa porta, à nossa disposição. E hoje à noite o teu Espírito desperte essas pessoas para que sintam prazer na palavra, se alimente da palavra, memorize a palavra, guarde no coração a palavra, cresça na palavra. Peço que o Senhor faça uma obra no coração daqueles que estão tristes enquanto nós temos a palavra como fonte de alegria, daqueles que estão em busca da verdade enquanto a tua palavra é a verdade e Jesus é a verdade. Pessoas que estão sem rumo enquanto a tua palavra é luz para o caminho. Pai, opere na vida para que ninguém que está aqui hoje à noite fique na escuridão, fique na dúvida. Ó Deus, e quando a tua palavra é dita como verdade, como inspirada, como pura, significa que eu não preciso ter medo. Eu posso encostar, construir toda a minha caminhada de fé baseado nesta palavra. Eu não preciso ter nenhum medo, porque a tua palavra é base, é alicerce para absolutamente tudo. Que cada um aqui possa construir em cima dessas verdades. Ou seja, em cima da palavra da verdade. E construindo assim, ter segurança, andar sem medo, crendo que o Senhor está na direção de tudo. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar um hino. Depois do hino, a gente solta o SEC Notícia e termina o culto. Combinado? Enquanto cantamos o hino, você poderá dizimar ou ofertar.